Obrigado. Bom dia a todos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. É o final da nossa estada no Brasil dessa vez, um mês que nós estamos aqui. E amanhã nós vamos regressar a Portugal. E durante esse mês nós tivemos inúmeros trabalhos, retiros, aconselhamentos e pregações e encontros, abraços. E eu confesso, estou bastante cansado. E eu fiquei pensando, quase que durante todo esse mês, que hoje seria talvez o momento mais importante para nós, porque nós passamos aí por diversos lugares, mas aqui é um lugar muito especial para nós. Eu morei aqui nessa casa há 40 anos atrás. A festa de casamento nossa, sabe, foi aqui. A gente tomou champanhe, teve bolo, etc. Então, e aqui estão alguns dos meus amigos mais queridos, amigos de 40 anos. Então, grande parte da minha história está aqui. Sempre muito bom voltar e rever tudo isso. E durante esse mês, eu fiquei pensando assim, na mensagem que eu traria, e várias ideias vieram na minha cabeça, principalmente face a esse momento que a gente vive de polarização, de discussão, de demonização de um, divinização do outro, essa ideologia que tem trazido um estrago muito grande dentro da igreja, dentro das famílias. O tom de voz foi aumentando, houve rupturas, discussões. Então mas ao mesmo tempo eu achava que não era o momento, mas tinha uma palavra que estava no meu coração e que eu estava trabalhando e acabou que eu fiz um pequeno esboço hoje de manhã sobre essa palavra. É uma palavra que eu nunca tinha pregado e eu achei que seria uma palavra boa para eu também ouvir nessa hora. E é um texto que está em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si sobre a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto me toca muito porque é a história de todos nós. Essas expressões muito fortes do estar à beira do caminho, de clamar para Jesus, de dar um salto, ver e seguir Jesus a estrada fora. Esse é o caminho da fé, o caminho que acontece com todos nós. E esse evento é um evento que junta uma porção de coisa nesse sentido, que mostra um pouco. A Bíblia fala da fé como caminho, esse caminho que vai do Egito à Terra Prometida, da Babilônia de volta a Israel, de Jericó a Jerusalém agora. Esse caminho é o caminho que Jesus vai fazer pela última vez. Daí, em seguida, vem a paixão. Ele está indo para Jerusalém para morrer. É um caminho íngreme, porque é um caminho que sai de... tem que subir 1000 metros. Jerusalém está no alto e Jericó está numa depressão. 24 quilômetros, morro acima. E aí tem esse homem à beira do caminho. Esse homem que sou eu, é você. Um cego. É o último episódio antes da paixão. E aí Jesus está espremido numa multidão, numerosa multidão. No meio dessa multidão tem um cego, que chama Bartimeu, filho de Timeu. Timeu quer dizer estimado. Ele é incapaz de enxergar.
Eu imagino a cena, Jesus vai fazer essa subida, morro acima, de Jericó até Jerusalém, e em Jerusalém, da fortaleza Antônia, ele tem que subir mais até o Calvário. Ele está indo embora. Ele sabe disso. Os discípulos estão inquietos. Eles não entenderam muito bem a paixão. Essa multidão está excitada com o Cristo, que para muitos era um milagreiro. Mas esse é o cenário. Jericó é uma cidade aí desprotegida, no deserto. Jerusalém no alto, protegida, onde está a realeza, onde está o poder. Jericó é comercial, é aberto, são duas cidades muito diferentes. E Jesus está indo para Jerusalém. Esse cego, diz o texto, além de cego, ele é um mendigo, ele é um maltrapilho, ele não tem nada. Ele está sentado à beira do caminho, a vida passa diante dele, ele não consegue ver, mas sabe que está passando. Ele é um excluído, porque os cegos, eles eram tidos como castigados por Deus pela sua cegueira. E aí ele está aí nessa situação limite de penúria, de trevas, vendo a vida passar, mas aí um rumor que chega aos seus ouvidos é de que Jesus estava passando por ali. E é interessante que o texto diz assim: e ouvindo que era Jesus. Ele está cego, mas ele tem um recurso ainda, ele vai se valer desse recurso. Muitas vezes a gente tem uma falta, muitas vezes a gente tem uma deficiência, mas a gente esquece que tem outros recursos. Ele ouve que é Jesus que está passando por ali, e ele começa a gritar, clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa oração, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o Senhor Jesus Cristo tem piedade de mim, pecador, é uma oração milenar na história da igreja. É a oração que está nos lábios de centenas de milhares e de milhões de crentes, de seguidores de Jesus, nesses 2000 anos de história. É a oração que é considerada a oração mais importante que se pode fazer, porque coloca a mim no meu lugar e a Deus no dele, numa relação onde eu, maltrapilho, clamo por ele, ele estende a sua mão, me salva e me acolhe no seu amor. Eu, pecador, que não mereço. Então, uma oração que está aí, que todas as liturgias mais antigas da monástica, da igreja ortodoxa, da igreja católica, ora essa oração, e alguns dos místicos, os monges, oravam várias vezes ao dia essa oração, dizendo que essa oração colocava a gente num caminho de santificação, de serviço, colocava-nos num caminho com Cristo até Cristo. E ele... Agora, esse cara tem a coragem de clamar, porque muitas vezes a gente está em uma situação limite, à beira do caminho, não conseguindo enxergar nada de novo, não conseguindo enxergar nenhum horizonte diante de nós. Eu estou ferido, eu não tenho, eu estou excluído, e eu vou me sentindo cada vez pior, até eu fazer uma baita depressão e desistir da vida. Esse cara não, ele começa a clamar. Isso é importante, porque eu vejo muita gente mesmo, que não tem coragem de clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me. Cair de joelhos ali no seu quarto: tem misericórdia de mim, Senhor. Invocar o nome do Senhor com toda a força, com todo o coração, pedir que Ele venha em meu auxílio. Não, eu prefiro esconder, prefiro não clamar, prefiro ficar ali na minha autocomiseração. E esse homem, então, ele tem não somente esse recurso, ele não vê, ele está mendigo, mas ele tem o recurso de ouvir que é Jesus, e esse outro recurso de clamar. São recursos extraordinários, porque não importa onde você estiver na beira do caminho, ele vai passar. Nessa hora do pior de você, quando está sentado ali, no meio de uma multidão excitada, você começa a clamar, ele vai passar. Agora, o que aconteceu em seguida é que muitos o repreendiam para que se calasse. Não, para com isso, não tem nada a ver. E cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa hora que eu clamo, eu vou ouvir outras vozes. Não vai adiantar, desista, cai fora. Ele não vem, esquece.
Deus está ausente. Ele te desamparou. Fica na sua aí e morre, porque é o que a mulher de Jó fala para Jó, né? Jó é um desses que experimentou um momento assim na vida dele. A mulher fala assim, ó, blasfema contra o teu Deus e morre. Ele fala, não, eu sei que o meu Redentor vive. Coisa que vem de dentro, fervor, com paixão, eu sei. A gente perdeu isso, gente. A gente não sabe clamar. Daí fica o mimimi, porque não sei o que lá. E Deus está ali, passando perto. Jesus está passando ali. Eu fico ouvindo, não somente eu não clamo, e quando eu clamo eu fico ouvindo essas vozes, que estão vozes dentro de mim. Cala a boca aí, meu. Pode esquecer. Ele não vai se ligar. Mas é interessante, o versículo 49, Jesus para. Ele ouve. A multidão lá está empurrando todo mundo, está aquela muvuca, o pessoal está dizendo, ó, fica quieto aí, cala a boca, está atrapalhando o mestre, mas ele ouve. É bom saber disso. Ele ouve o clamor daquele que chama-o pelo seu nome e diz, tem compaixão de mim, ele ouve. Não tem jeito de ele não ouvir. Invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Ele ouve e para. Quando ele para, ele fala, chama ele aqui. E aí tem uma outra voz que vem, que diz assim, tem bom ânimo, coragem, levanta, ele te chama, vai lá. Essa é uma outra voz que eu preciso ouvir no meu íntimo. Então, se na multidão há aqueles que querem impedir, nada impede Jesus de ouvir. Se essas vozes querem impedir, nada impede Jesus de ouvir. Chama, clama. Essas duas vozes dentro de nós, uma desista, abandone, cala a boca. E outra que diz coragem, ele te chama. Ele já te viu, ele já te ouviu, ele te chama. E o texto diz, de uma forma tão linda, quer dizer, eu fico, ó, esse Bartimeu, eu quero conhecê-lo no céu. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Caramba. Esse é outro recurso que ele tem. Ele não era cego, mas ele tinha perna boa. Mas me chama a atenção essa presença que desperta um desejo. E está passando imediatamente a um desejo profundo no meu coração. Acessar esse desejo, que é a saudade de Deus, que é o desejo de Deus, que é a busca de Deus, que está escondida no meu coração, abafada por essas muitas vozes. A minha grande busca existencial. Um amor incondicional, um amor perfeito, um amor que me toma e que me enche de paz, que me estrutura a minha vida a partir dos recursos do Espírito Santo, da palavra, e me faz uma criatura nova. Quem não quer isso? E por que a gente não pula? Porque a gente não pula atrás disso. Tem que pular. Mas antes de pular, diz assim que ele joga a capa, ou o manto. Manto, simbolicamente, é símbolo de poder. Ou símbolo dos super-heróis. Todo super-herói tem uma capa. Interessante, ele joga a capa fora. A capa da sua arrogância, da sua autonomia, mesmo sofrendo, está lá. A capa do super-homem. Essa capa que eu carrego e que me faz tropeçar, não vou me tropeçar, essa capa é comprida demais. Ele joga não somente simbolicamente essas coisas, mas concretamente ele joga a única coisa que ele tinha. Esse cara é um mendigo, como é que ele joga a capa? Ele deve ter ficado só de camiseta e bermuda. E um chinelo havaiano, no máximo. O casacão lá que ele tinha, lá, não sei onde ele arrumou, ele joga fora. Ele fica com nada. E é com esse nada que ele pula para dentro da fé. Aí a gente tem que perguntar quais são os nossos mantos, né, que me impedem. Porque o manto, ali, ele não ia conseguir pular com o manto. Ele tem que jogar esse manto primeiro. A couraça, o disfarce, as carinhas bonitinhas. Uma das carinhas bonitinhas que a gente faz, e que aqui nesse caso seria aplicável, é a da vítima.
do coitadinho. Ai de mim. Ele joga fora esse negócio tudo. Ele pula nessa oportunidade única da sua vida. É única essa oportunidade. Ele passa, ele continua passando, mas se eu não jogar o manto, não pular, eu vou ficar aí à beira do caminho o resto da vida. Espectador da vida, me lamentando. Bartimeu, ele vai se tornar um protagonista. Ele vai, diz o texto no final, que ele seguia Jesus estrada fora. Eu imagino que ele só foi para Jerusalém e ele é um dos 500 que viram Jesus ressuscitar. Eu que tenho essa convicção que sim. Mas sabe por que ele pula? O que está passando ali não é um milagreiro, não é um profeta, é o Senhor, é o Filho do Deus Altíssimo, é o Deus vivo. Em Cristo nós vemos Deus como Ele é e o homem como deveria ser. Tem que pular. Onde é que você vai ter uma oportunidade dessa de encontrar Deus, ao mesmo tempo encontrar o homem como ele deveria ser? Ele pula, ele joga o manto e pula. E Jesus, então, surpreendentemente, pergunta: que queres que eu te faça? Eu fico imaginando que alguns de nós iam dizer o seguinte: olha, eu soube que tem um tratamento muito bom lá num centro na Udicamp, mas eu não tenho dinheiro para fazer, eu preciso arrumar esse dinheiro. Os várias estratégias, vários caminhos que eu faço na minha vida sem ir direto naquele que é o meu grande problema, que é essa ausência de Deus na minha vida, que me leva a viver uma vida sentado, sem poder ver à beira do caminho, solitário, sem perspectiva, sem futuro, sem esperança, sem fé e sem amor. Essa é a mesma pergunta que ele faz para nós. O que queres que eu te faça? Daí eu retomo um pouco, já foi falar um pouco de luz aqui hoje, né? A luz é que permite ver. Ele é a luz do mundo. Mas Jesus assim: vocês têm olhos e não veem. Ele fica olhando só, e principalmente nesse momento do Brasil, a gente fica olhando só as circunstâncias. Fica olhando o entorno da nossa vida, mais próximo, os meus problemas, as minhas faltas, as minhas frustrações, e fica olhando num campo um pouco maior da família estendida, da vizinhança, do Brasil, e a gente fica sentado à beira do caminho. Agora, gente, o que aconteceu aqui, está acontecendo aqui nesse momento, está acontecendo num momento terrível da história de Israel, porque tem César em Roma, tem Herodes em Jerusalém, tem Pôncio Pilatos e tem soldados armados tentando impor a ordem, oprimindo o povo com impostos altíssimos. Por outro lado, tem Caifás, um sumo sacerdote com uma liderança religiosa corrupta, que fez da casa do Senhor um covil de salteadores e de mercadores. E daí? E daí? O que acontece nessa história toda é que o povo de Deus, desde sempre, viveu sobre patriarcas, sobre juízes, sobre reis, alguns reis bons, a maior parte dos reis perversos, impérios, império egípcio, império babilônico, império romano, no relato bíblico, mas depois na história da igreja, outros impérios, mameluco, otomano, viveu sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crente que viveu sobre Hitler, sobre Stalin, crente que está vivendo hoje perseguido e sendo morto pela sua fé. E sabe, a gente olha todo esse entorno e muitas vezes a gente fica abismado, perplexo e sentado à beira do caminho sem esperança, porque a gente coloca esperança nesses tronos e nesses impérios como expressão de salvação. Hoje, para muita gente, a ideologia é uma expressão da salvação. Não vai salvar ninguém, esquece. João na ilha de Patmos, perseguido, a igreja brutalmente perseguido por Domiciano, ele está exilado, seus amigos foram presos, ele está lá sozinho nessa ilha.
E aí ele chora, começa a chorar. Quem, Senhor, vai desatar os selos dos livros? Esses livros, como alguns comentadores dizem, que são os livros que contam a história da humanidade, que a gente não entende, todos esses impérios, todas essas situações, e que quem vai explicar isso? O que nos leva a perceber que tem uma narrativa histórica linear, a história dos homens, mas tem uma outra metanarrativa, que é uma narrativa do andar de cima, onde, aqui embaixo, bramam as nações, os impérios estremecem, mas aí em cima diz que Deus está sentado no seu trono, controlando tudo, inclusive tirando e colocando imperadores nesse mundo. Então a gente perde a transcendência da história, fica olhando só para a história aqui do andar de baixo e fica apavorado, e fica embarcando muitas vezes em expressões de ideologia, como expressões de salvação, que divinizam um lado, satanizam o outro, e o que acontece é guerra fratricida. Não, gente. Nós somos pacificadores, nós somos agentes da reconciliação, nós somos bombeiros, não somos incendiários. Mas João, então, nessa hora, ele vê o trono do céu se abrir e o Cordeiro assentado no trono. Alguém outro dia, aqui no Brasil, eu tive várias conversas, alguém falou assim, eu já perdi a esperança. Eu falei, você colocou a esperança no lugar errado, então, cara. Como assim se perdeu a esperança? Onde está a nossa esperança? A quem nós servimos? A quem nós estamos comprometidos com a nossa lealdade mais pura, mais na busca da justiça, na busca da paz? É com Ele, é com Ele. Claro, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Acho que essa é a pergunta que Deus faz hoje para a gente. Porque a gente atenta para as coisas que se veem, mas nós somos cegos para as que não se veem, que são eternas, diz Paulo. O que está acontecendo no andar de cima, a gente não está vendo, não está percebendo, fica olhando só aqui embaixo. Nossas circunstâncias, minha família, meus problemas, o Brasil, o Bolsonaro, o Haddad, não sei o que lá. Blá, blá, blá. E aí, gente, o que a gente precisa é do milagre de Cristo para que eu veja. Que eu veja. Que não importa o que aconteça na história, o desfecho, todo ele converge para que o reino desse mundo submeta ao reino dos céus. Tem voz, isso não... Então, o mal vai ter seus espasmos, vai ter toda essa confusão. Mas quer saber de uma coisa? Tanto faz. Tanto faz. Que seja o Império Romano, que seja o Império Babilônico, que seja o Império Egípcio. O povo de Deus passa pela história, incólume. E como expressões de luz e de justiça para dentro desse mundo, sem ser cooptado por nenhuma ideologia e nenhuma bandeira de projeto humano de salvação ou de justiça que possa concretizar aquilo que só Cristo pode concretizar no final da história. Isso não quer dizer que a gente continua lutando, até porque quando nós somos iluminados, nós nos tornamos luz desse mundo, nós sois a luz desse mundo. Queremos ver, Senhor, queremos estiver assentado no trono e tirar os olhos dessa confusão um pouco, para que nesses próximos anos nós possamos ser agentes nesse mundo de luz, de inspiração, de amor, de paz, de justiça. Mas uma postura não beligerante, não exclusivista, que exclui o outro que pensa diferente, mas sermos reconciliadores, agentes da paz. Eu quero te ver, Senhor, porque a primeira coisa que Bartimeu vê é o Cristo vivo. E, ao ver o Cristo vivo, ele vê o unigênito do Pai.
vimos, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Enxergar Cristo quem Ele é, o Senhor do Universo, o Salvador, aquele que me tomou do império das trevas e me transportou para o reino do seu amor, aquele que é verdadeiramente a luz do mundo, aquele que é verdadeiramente o príncipe da paz, aquele que é verdadeiramente que pode trazer justiça a esse mundo. Nós não nos conformamos com a injustiça, não, nós vamos lutar. Mas, gente, a gente começa fazendo isso não no macro. É aquela história do pai, do filho muito idealista, né, muito ideologizado, que fala assim, você quer mudar o mundo, começa arrumando o teu quarto. Começa arrumando a tua vida, vivendo os valores do Evangelho. Começa a amar tua mulher, beijar teu filho, abraçar o teu vizinho, que tem um muro, você não sabe nem o que está acontecendo do outro lado da casa, quer mudar o mundo. Começa a irradiar isso onde é possível perto de você, com relações de justiça. Ele fala de exclusão, mas quanta gente no nosso entorno que é completamente invisível, caixa de banco, porteiro de prédio, eu passo, você não sabe o nome, você não para, conversa, sai espalhando pequenas bondades possíveis ao redor de você, e você já começou a mudar o mundo. Saiba sendo justo, quem é patrão, quem é empregado, saiba dizer não a certos conluios no mundo corporativo. Leve a tua fé até as últimas consequências. Viva o Evangelho, é isso que Ele demanda de nós. Eu sou a luz do mundo. A primeira palavra que Deus diz no universo é fiat lux, haja luz. E aí no caos, no nada, no abismo, essa palavra fiat lux, haja luz, começa a colocar ordem e beleza no universo e que culmina com esse planeta onde nós moramos. Semelhantemente, quando a luz de Deus invade as minhas trevas, esse meu nada, esse meu caos, essa minha escuridão interna começa a ter forma e beleza. Que nós vemos nas trevas. Isso significa dizer que cada um aqui tem a sua agendazinha interna, secreta, que está lá no seu fundo do seu coração, onde o pecado age de uma forma fantasmagórica e do nada, de repente, você é tomado por uma emoção destrutiva, por uma mentira, por um pensamento lascivo ou homicida. E vem daí. Trevas nas nossas luzes. Luz nas nossas trevas. E quando nós somos iluminados, nós nos tornamos luz do mundo. Quais são essas agendas secretas que estão aí no fundo do nosso coração, onde a luz de Deus não penetra? Ressentimentos, desonestidades, invejas, mesquinharias. Confesse. Deixa a luz de Deus tomar conta do seu coração. E Bartimeu, então, vê o Cristo vivo, o Verbo. E o texto diz, então, que Jesus olha para ele e fala, a tua fé te salvou. A fé é esse desejo de vê-lo. A fé é esse desejo de vê-lo para que também possa ver com os olhos dele. Isso é um projeto de vida, não termina nunca. Para que eu possa vê-lo e nele ver como Deus é. E nele ver como o homem deve ser. A fé é seguir Jesus no caminho, estrada fora, sob Herodes, César, Herodes, Caifás. O mundo conturbado não mudou. Mas esse pequeno grupo de homens aqui, que são esses 12 mais alguns, nos próximos anos vão virar o mundo de cabeça para baixo e César vai cair. O Império Romano rui. E rui em grande parte por essa rebeldia dos cristãos da primeira hora, que disseram, o culto, quer dizer, o Império Romano era baseado no culto do imperador.
Ele disse, nós temos um outro rei. Esse cara aí, estamos nem aí, vai passar. É o Senhor Jesus que é o nosso rei. A Ele nós devemos a nossa lealdade, a nossa vida, a Ele nós obedecemos, a Ele nós adoramos. E aí a gente percebe como a gente faz da ideologia um ídolo. Não. É Ele. E por conta dessa subversão, o Império Romano vai sendo corroído aos poucos, porque tinha gente que falava assim, não, esse negócio aí não é expressão de salvação, esse negócio aí vai passar. Imagina o Império Romano. Espera aí, né? E passa, e cai, e rui. Tudo isso vai ruir. Todos os impérios, tudo, todas as ideologias. É só olhar como termina Mussolini, como termina Hitler, como termina alguns dos grandes ditadores, alguns dos grandes líderes mundiais que apregoaram a justiça, e que apregoaram salvação, e que apregoaram provisão e paz para todo mundo, como eles acabaram. Mas acima desses tronos está o Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos a lealdade. A fé é seguir Jesus pelo caminho, não importa as circunstâncias. Jogar o nosso manto fora e pular e dizer, eu quero ver, eu quero te ver o mundo com os teus olhos. Eu quero ser iluminado pela tua luz dentro das minhas trevas mais densas, para que daí a sua luz irradie ao meu redor gradativamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso já está bom de bom tamanho. É um caminho também que conduz-nos a Jerusalém e ao Calvário. É um caminho que nos conduz a uma vida cujos grandes temas são compromisso, renúncia e sacrifício. A gente não quer isso, né? A gente quer o evangelho do wellness, se sentir melhor, sentir autoestima alta. Gente, provê para a gente. Quem provê é o Senhor Jesus Cristo, tem que saber disso. Quem provê aquilo que a gente precisa realmente para viver é Jesus. Não se iluda. Não sigam falsos ídolos, falsos deuses que prometem que vão prover. Alegria, felicidade, paz, justiça, é só Ele. Eu sigo, eu busco. É um caminho que vai conduzi-los de Jerusalém até o Calvário, mas também até o túmulo vazio depois. O túmulo vazio é a resposta final de Deus para toda a história. É como se Deus colocasse no meio da história uma foto do final da história, que é a vitória de Deus sobre a morte, o pecado, o diabo e o mal. Ele ressuscitou. Nós fazemos parte dessas pessoas que já sabem, podem trazer essa mensagem para dentro do mundo, não como o Sérgio falou, falando, mas através dos nossos gestos, pequenos, discretos no nosso entorno. O Império Romano começou a cair quando o primeiro cristão disse, ajoelha aí e adora César. Não, não vou. Ah, mas você vai morrer. Tudo bem. E aí... A nossa vida acontece, sempre aconteceu e sempre acontecerá num contexto sociopolítico, econômico conturbado, que não deve tirar a nossa atenção do Senhor, o que está sentado no trono. É a nossa lealdade a Ele e esse nosso jeito de gritar, Senhor, tem misericórdia de mim, jogar a capa, pular, o que queres? Quero ver, e depois segui-lo estrada fora, até o final dos nossos dias. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe, como todos nós vamos aí ver um outro reino de justiça e de paz. Esse sim, o verdadeiro e definitivo, já está prometido, já está dentro de nós. E aqui e ali tem alguns espasmos disso. Tem que ficar alerta, você vai ver. Vamos abaixar as nossas cabeças.
e os pássaros cantam. Eles não fiam, não tecem, não trabalham, e Deus provê e cuida deles. Quanto mais em nós, não há o que temer, haja o que houver. O Senhor está sentado no trono. Amém?